O novo Papa Leão tem uma outra missão, além de guiar os 1,4 bilhão de católicos pelo mundo. Consertar as finanças da Santa Sé e manter as doutrinas da Igreja atualizadas são algumas das prioridades do novo papado. A Bruna Milan conta pra gente. Liderar a Igreja Católica não é uma tarefa simples. E o novo Papa Leão XIV vai precisar enfrentar uma série de problemas em uma das instituições mais antigas do planeta. Com desafios que vão desde as contas da Santa Sé até a queda do número de fiéis em algumas regiões. Um dos pontos que motivou a vitória de Robert Prevost no conclave foi justamente o conhecimento da estrutura do Vaticano. E a missão do Papa é árdua. No aspecto financeiro, a preocupação vem desde o pontificado de Francisco. Pouco antes de ser hospitalizado em fevereiro, o argentino havia ordenado a criação de uma comissão com o objetivo de angariar novas doações para a Igreja. Os orçamentos do Vaticano não são divulgados publicamente desde 2022, mas, segundo fontes, o último ajuste de contas feito em 2024 incluiu um déficit de 83 milhões de euros. O principal calcanhar de Aquiles é o fundo de pensões. Em 2022, o déficit no setor era de 631 milhões de euros. 2 anos depois, sem dados oficiais, a estimativa é de que o rombo tenha dobrado e superado a marca de 1 bilhão. A situação é considerada tão grave que, no final do ano passado, o então camerlengo Kevin Farrell foi indicado para ser o único responsável pelo fundo, com a cúpula vaticanista reconhecendo que a operação do setor deve passar por mudanças. Sem novas doações, as finanças devem passar por um aperto nos próximos anos. Até o final do papado de Francisco, a principal receita do Vaticano vinha do setor imobiliário na Itália, escolas pontificais e hospitais em Roma. Somadas, as organizações garantiam 65% do total do faturamento da Santa Sé em 2022, quando a receita chegou a 770 milhões de euros. Mas a má gestão financeira também causou outros estragos. Em 2018, o Vaticano comprou uma propriedade de luxo em Londres, na Inglaterra, por 350 milhões de euros. A negociação foi alvo de críticas públicas e 4 anos depois, sob acusação de fraude, o mesmo prédio acabou sendo vendido por 140 milhões a menos. O caso levou ao julgamento por corrupção do cardeal Angelo Bettil, que foi condenado a 5 anos e meio de prisão, mas segue em liberdade aguardando recurso. O aspecto religioso também é uma das prioridades de Leão XIV. Com 1 bilhão e 400 milhões de seguidores, a Igreja Católica viu um aumento de fiéis no mundo em 2023. Mas apesar do crescimento de 1,15% em relação ao ano anterior, o Vaticano acendeu o sinal de alerta para a queda de católicos em países europeus e americanos. Um exemplo é a Alemanha. No ano passado, apenas 29 novos padres foram ordenados no país, o menor número em toda a história. E segundo as lideranças locais, pelo menos 320 mil pessoas deixaram a igreja só em 2024. Outra tarefa de Prevost também será a revisão de doutrinas históricas da Igreja Católica. Considerado progressista, o Papa Francisco ficou conhecido por um pontificado com várias mudanças, mas nem todas acabaram saindo do papel. Desde 2013, o argentino buscou ampliar a participação feminina na igreja. 2 comissões foram abertas por Bergoglio para avaliar a possibilidade de ordenar mulheres como diáconas. Até hoje, uma das comissões ainda não enviou o relatório final dos trabalhos. Também foi durante o papado de Francisco que a bênção de casais homossexuais foi autorizada, mediante análise individual dos casos. A medida gerou polêmica e foi questionada por cardeais mais conservadores. Agora, cabe ao novo Papa equilibrar fé, política e finanças nos próximos anos e garantir que o farol da Igreja Católica permaneça aceso pelo mundo. Luca, em um minutinho aqui para a gente encerrar com a nossa participação, a reportagem da Bruna Milan destacava aqui a queda de fiéis na Alemanha. Você
mora por lá, pode falar sobre isso com conhecimento de causa. O que a igreja pode fazer, o que você imagina que a igreja possa fazer para recuperar esses fiéis por aí? Olha, Fabrício, tem um dado interessante da Alemanha, que todos aqueles que pertencem a determinada igreja têm que falar sua afiliação religiosa ao Estado por uma questão tributária. Muitas pessoas, elas acabam se dizendo ateias ou sem filiação para pagar menos impostos. Então, não necessariamente esta redução significa que as pessoas não vão mais à igreja. Significa que muitas delas preferiram não utilizar parte dos seus impostos para enviar à igreja. Mas é uma questão que também é refletida no baixo número de seminaristas, somente 29 padres ordenados. Isso mostra também que tem um aspecto social, um aspecto talvez das pessoas se afastando da religião. O ponto é que a Alemanha passa por uma grande mudança demográfica, uma grande mudança política, e isso reflete nas religiões. Eu acredito que talvez buscar falar diretamente com os bispos alemães, fazer iniciativas locais, seja na Áustria, no sul da Alemanha, regiões historicamente católicas, isto poderá ser encaminhado pelo novo Papa Leão XIV, quem sabe gerar alguns frutos, talvez recuperando algumas encíclicas do Papa Bento XVI, que é muito querido por lá e que desde que deixou o pontificado, viu também muitos alemães se afastarem da Igreja Católica. Bassani, ao vivo, direto do Vaticano, uma cobertura espetacular. Luca, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no JP Internacional. Volte sempre e aproveite esses dias por aí, hein? Obrigado, parabéns a você também pela grande cobertura. Uma cobertura grande em todos os sentidos, inclusive muito cansativa para nós dois, mas foi uma excelente cobertura com ótimos resultados que o pessoal acompanhou aqui na Jovem Pan News. Luca, a gente volta a se falar já, claro, ao longo de toda a programação da Jovem Pan News, com outras atualizações, não só do novo Papa, mas de outros assuntos internacionais. Até a próxima, Luca.